Então, repisando, os filhos de C, herdeiro renunciante, não são admitidos a herdar no seu lugar, porque se o próprio herdeiro não quis herdar, a lei não dá aos filhos o direito de herdar no seu lugar por representação. Os filhos de herdeiro renunciante podem, no muito, serem chamados à sucessão por direito próprio, quando o pai renunciante for o único herdeiro da classe a renunciar, ou quando os demais renunciarem. Pergunta que não quer calar. Se esse filho C quiser renunciar à herança em favor dos seus filhos, ele pode? E a pergunta foi feita para aproveitarmos a oportunidade para informá-los que a doutrina reconhece 2 tipos de renúncia. Uma primeira, que nós chamamos de abdicativa, uma segunda, chamada de translativa. Essa renúncia que nós estamos estudando, que é o contrário da aceitação, que retroage ao momento da abertura da sucessão, como se o herdeiro nunca tivesse herdado, como se ele nem existisse, como se a transmissão nunca tivesse sido feita a ele, é a tal da renúncia abdicativa. Porque essa outra renúncia, chamada translativa, a rigor, não é renúncia. Essa renúncia translativa, na verdade, é uma aceitação seguida de cessão. Então, quando eu perguntei, se porventura o herdeiro C quiser renunciar à herança em favor dos seus filhos, ele pode? Abdicativamente, não. Mas ele pode aceitar a herança e ceder o que ele herdou às pessoas que ele quer beneficiar. E tanto que a renúncia translativa é uma aceitação seguida de cessão, que nela haverá incidência de 2 impostos. 2 impostos porque estão havendo 2 transmissões. Uma por ato causa mortes de Tonhão ao filho C, e outra por ato inter vivos, do filho C à pessoa que ele quis beneficiar. A renúncia que tem que ser total é abdicativa. Porque a translativa, por ser uma aceitação seguida de cessão, a cessão ela pode ser feita de todo o quinhão hereditário ou de apenas parte dele. Ok? Então, cuidado. Eu acho que foi até na prova do último concurso de delegado. Daqui, se não foi do último, foi do penúltimo. Que falava de uma situação parecida com essa. Tonhão morreu, lá o protagonista da questão, deixando 3 filhos. E o filho C resolveu fazer uma cessão, porque ele queria favorecer a sua mãe. Não, ele queria renunciar à herança. Na questão, ele renunciou à herança porque ele pretendia beneficiar a sua mãe. E, na verdade, ele não beneficiou, porque ele abriu a mão da herança e acabou o quê? Beneficiando os seus irmãos. Tá? E a alternativa falava que era metade para A, metade para B, e muitos deram 1/3 para a mãe, que foi quando o filho renunciou. Ele tinha que ter aceitado e cedido, ou teria que ter feito a tal da renúncia translativa. Tá? Então, são 2 formas de renúncia, né, reconhecidas pela doutrina. Uma abdicativa, que é o contrário da aceitação. Outra, que é a translativa, que, a bem da verdade, não é renúncia. A renúncia translativa é verdadeiramente uma aceitação seguida de cessão de direitos hereditários. Bacana? Se o herdeiro C for casado, agora eu vou colocar aqui, ó, o herdeiro C casado, e pretender renunciar
a herança, ele precisa de autorização do outro cônjuge? O herdeiro C quer renunciar à herança deixada por seu pai Tonhão, mas ele é casado. Ele precisa da autorização do outro cônjuge? Ele precisa da outorga uxória? Melhor resposta, depende. Depende de quê? Regime de bens, certíssimo. Por quê? Ah, muito bem. Porque a sucessão aberta é considerada imóvel por determinação legal. Quem veio na aula passada, né? A sucessão aberta, né, é considerada imóvel por determinação legal, e as pessoas casadas para alienarem imóveis, né, as pessoas para alienarem imóveis precisam da autorização do outro cônjuge, exceto no regime da separação absoluta de bens. Tem muita gente que fala assim, depende do regime. Se for regime da comunhão universal, é porque o outro tem ameação. O que significa dizer que fosse regime da comunhão parcial, porque o outro não tem direito à ameação dos bens adquiridos por cessão, não precisaria. E, na verdade, precisa. Né? O único regime que permite às pessoas casadas não só terem a livre administração dos bens, mas a livre disposição, é o regime da separação absoluta de bens. Por isso que é o melhor regime para casar, não o da comunhão parcial, que é o mais justo, mas seguramente o melhor. Tá certo? Então, depende. Bom, cuidado para não confundirem os efeitos da renúncia com os efeitos da indignidade. Perceberam que na renúncia é o próprio herdeiro que está se demitindo da qualidade de herdeiro? É o herdeiro que está abdicando da herança, o que é feito por termo judicial nos autos ou por escritura pública? Na indignidade, nós estaremos diante de uma hipótese de exclusão do herdeiro, porém, não por vontade própria. Porque esta exclusão se dará por imposição do legislador. É o legislador que impõe que determinados herdeiros legítimos ou testamentários sejam excluídos da sucessão, exatamente por terem praticado contra o autor da herança atos ignóbeis, atos reprováveis, que fazem com que eles não sejam dignos e merecedores de herdar. Esses atos de indignidade que admitem que qualquer herdeiro legítimo ou testamentário sejam excluídos da sucessão, estão taxativamente previstos no artigo 1814 do nosso Código Civil, com o título Dos excluídos da sucessão. O legislador prevê condutas que, se praticadas por qualquer herdeiro, desafiam a sua exclusão. A possibilidade, o risco do herdeiro ser colocado para fora da herança, exatamente em virtude de ter praticado condutas tão reprováveis. E ali, nas hipóteses do artigo 1814, nós vamos verificar que são 3 os bens jurídicos tutelados: a vida, a honra e a liberdade de testar. Qualquer herdeiro que tiver atentado contra a vida
do autor da herança ou do seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, que tiveram atentado contra a honra do autor da herança ou do seu cônjuge ou companheiro, ou contra a liberdade de testar do autor da herança, poderá ser excluído da sucessão por indignidade. Então, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. 2, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. Ou 3, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente seus bens por ato de última vontade. Vejam, homicídio na sua forma tentada ou consumada, denunciação caluniosa ou crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, ou que cercearem a liberdade do autor da herança de dispor livremente de seus bens em testamento. O caput do artigo 1814 fala: são excluídos da sucessão quaisquer herdeiros legítimos ou testamentários ou legatários. Eu disse, poderão ser excluídos da sucessão. Porque estas hipóteses do artigo 1814, elas não operam de pleno direito. Elas não são automáticas. Porque para que o herdeiro seja excluído da sucessão por indignidade, é preciso que se mova contra ele uma ação na qual nós vamos lhe assegurar ampla defesa e contraditório. Uma ação na qual o herdeiro supostamente indigno poderá não só negar os fatos que lhe são atribuídos, ou provar a sua reabilitação. O que é estar reabilitado ou herdar? É não negar que praticou a conduta, mas que o próprio autor da herança, por qualquer ato inequívoco, já teria manifestado o seu perdão. Esse perdão manifestado pelo autor da herança reabilita o herdeiro. Então, mesmo que eu tivesse atentado contra a honra do meu pai, se meu pai manifestou por qualquer ato inequívoco perdão, eu estou reabilitada a participar da sucessão dele. Então, a defesa que o herdeiro supostamente indigno pode apresentar é não só a direta, quando ele nega os fatos que lhe são atribuídos, ou a indireta, quando ele, sem negar os fatos, ele opõe fatos novos, modificativos, impeditivos ou extintivos daquilo. Essa ação de indignidade, ela terá que ser proposta no prazo de 4 anos, contados da abertura da sucessão. Só após a abertura da sucessão, porque não existe herança de pessoa viva. E esse prazo de 4 anos é um prazo decadencial. Há uma porque localizado topograficamente fora dos artigos 205 e 206. Há 2 porque não é um prazo para exercitar pretensão condenatória, mas sim para desconstituir o herdeiro da sua qualidade de herdeiro. Tá? Então, qualquer interessado pode propor ação de indignidade contra o herdeiro legítimo, testamentário ou legatário, para que ele seja desconstituído da condição de herdeiro. Porque, uma vez declarado indigno, ele vai ser excluído da sucessão, ele vai ser colocado para fora. E os efeitos da indignidade são efeitos pessoais, porque nenhuma pena passará da pessoa do acusado. Então, enquanto nós havíamos tratado o renunciante como se ele nunca tivesse herdado, como se ele não existisse, nós vamos tratar o indigno como se morto fosse. E dependendo de quem venha a ele ser, seus filhos poderão até ser chamados à sucessão
para receberem a herança no seu lugar, por representação. Então, se C foi excluído da sucessão por indignidade, se o herdeiro C foi declarado indigno, vejam, 1/3 da herança vai para A, 1/3 para B, por direito próprio, e a terça parte que caberia a C vai ser partilhada entre os seus filhos por estirpe, 1/6 para cada um. Lembram quando C renunciou? Nós demos metade para A, metade para B. E não permitimos que os filhos de C herdassem no seu lugar, porque se ele, o próprio herdeiro, não quis, e ele não é obrigado, seus filhos não iriam ser chamados para lhe representar. Mas agora não é que o herdeiro C não queira. Agora ele não é digno, ele não é merecedor, ele não pode herdar. Em razão de ter praticado contra o autor da herança aqueles atos ignóbeis, aqueles atos desprezíveis, que fazem com que ele não seja merecedor da herança. Percebam que a renúncia é feita por termo judicial ou escritura pública. É o próprio herdeiro que se demite da qualidade de herdeiro. Enquanto que, na indignidade, a exclusão se dará por sentença do juiz, naquela ação proposta no prazo de 4 anos, contados da abertura da sucessão. Proposta por qualquer pessoa interessada na sucessão. Mas, em se tratando da hipótese do primeiro inciso do artigo 1614, a lei confere legitimação também ao Ministério Público. O Ministério Público só pode propor ação de indignidade se houver homicídio consumado ou tentado contra o autor da herança. Essa legitimidade não acontecia na vigência, na versão original do Código. Tanto que lá na época em que a Suzane Richthofen ajudou os irmãos Cravinhos a eliminar a vida de seus pais, o Ministério Público de São Paulo não fez nada. Porque, na época, só quem tinha interesse na sucessão é que podia propor ação. Ah, Reivane, mas quem tinha interesse na sucessão era um menor, incapaz. O Ministério Público não é representante incapaz. Nas ações que tem interesse de incapaz, ele age como órgão interveniente, como custos iuris, como fiscal da ordem jurídica. Ele não é representante incapaz. Quem representa incapaz? Os pais, na falta dos pais, o tutor. Tanto que a ação de dignidade proposta pelo irmão Andréas contra Suzane foi proposta por ele, devidamente representado pelo seu tio, que foi nomeado, à época, o seu tutor. Tá? E os efeitos da indignidade são efeitos pessoais. Nenhuma pena passará da pessoa do acusado. Tá? Se o herdeiro C foi excluído da sucessão por indignidade, a lei admite que seus filhos herdem no seu lugar por representação. Só que, se esses filhos forem menores, o indigno não terá direito ao usufruto legal desses bens e nem terá direito à administração desses bens. Ele não pode administrar e nem usufruir desses bens. Tá? Os filhos herdam no seu lugar por representação, mas o indigno perde direito ao usufruto legal, se os filhos forem menores, perde a faculdade de administrar os bens e nem tampouco terá direito a uma sucessão eventual. Ou seja, se esses filhos eventualmente morrerem, ele não pode herdar aquilo que ele já não pôde no primeiro momento. Ok? Ok? Pode. Tá. Tá. Matou Tonhão. Nenhuma pena passará da pessoa do acusado. Se o atentado... Perfeito. Celinha pode ser excluído da sucessão por indignidade a C, que vai morrer, porque ele atentou contra a vida do seu ascendente. Perfeito.
Perfeito, raciocínio perfeito. E você poderia até ter aprofundado mais me perguntando: para que Celinha seja afastado da herança de seu pai C, porque uma certa feita ele atentou contra a vida do seu avô, pai de C. É preciso que já tivesse sido ele condenado no processo criminal? Era sua? Então faça. Perfeito. Tá. Resposta: não precisa de decisão proferida no juízo criminal, porque a responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal. Vou te dar o exemplo da Suzane. Suzane contribuiu com os irmãos Cravinhos para ceifar a vida de seus pais, o casal Manfred e Dona Marícia. Tá? O casal veio a óbito com a preciosa participação de Suzane, morreu deixando os 2 filhos, a Suzane e o seu irmão Andréas, né? Andréas. Olha só. Quando Suzane foi levada à primeira sessão do tribunal do júri, o advogado de defesa dela, em nome da ampla defesa do contraditório, para afastar a tese acusatória, a tese do Ministério Público, de que ela estaria interessada na herança dos pais, para provar que ela não tinha interesse, apresentou termo de renúncia. Eu pergunto: se Suzane quisesse mesmo renunciar à herança, seria dentro do processo criminal? Não. Seria por escritura pública ou por termo nos autos do inventário. E de mais a mais, a Suzane, ela já estava excluída da sucessão por indignidade. A sentença de exclusão por indignidade já tinha transitado julgado. Até porque ela já tinha aceitado a herança, quando brigava com o irmão pelo salário de prata. A decisão de indignidade foi antes da primeira sessão do júri. Quando o advogado de defesa falou que está aqui o termo de renúncia, o promotor de justiça falou assim: está aqui a sentença de exclusão por indignidade. Ou seja, não precisou aguardar que ela fosse julgada para ser afastada, porque a responsabilidade civil é independente da criminal. O que significa dizer que, para a proposta de dignidade, não precisa aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida no processo criminal. Porém, se porventura, se por acaso, a sentença no processo criminal já tiver saído, dependendo do que foi julgado lá, isso pode se repercutir aqui. Porque, embora a lei diga que a responsabilidade civil é independente da criminal, ela não permite discutir no juízo cível acerca da existência do fato, materialidade, ou de quem seja o seu autor, autoria, quando tais questões já estiverem sido categoricamente decididas no juízo criminal. Então, vamos supor que o processo criminal contra a Suzane tivesse andado mais rápido e que ela tivesse sido condenada, como de fato foi. A condenação proferida no juízo criminal lhe prejudicaria nessa ação. Por quê? Porque não adiantava nada ela negar os fatos ou a autoria, porque ela não poderia rediscutir aqui o que já foi decidido lá. Mas e se ela tivesse sido absolvida? A absolvição dela no crime lhe ajudaria? Depende. Porque, às vezes, ela pode ter sido absolvida por falta de provas. E as provas podem não ter sido suficientes para ensejar o decreto condenatório dela, mas podem servir para ser excluída da herança. Agora, se ela tivesse sido absolvida por negativa de autoria ou por falta de materialidade, aí isso a beneficiaria, porque aí o autor da ação de dignidade não poderia revolver no juízo cível tais discussões
que já foram categoricamente decididas no processo criminal. É o artigo 935 do Código Civil. A responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal, nos mostrando que, para se propor uma ação de dignidade, não há necessidade de aguardar trânsito em julgado a decisão proferida do juiz criminal. Mas não se pode rediscutir sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando tais questões já tiverem sido categoricamente decididas no juízo criminal. Então, para propor uma, eu não preciso da outra, mas se eu já tiver decisão da outra, dependendo do que foi decidido no juízo criminal, isso sim pode repercutir no juízo civil. Tá? Então, muito cuidado na hora da prova, para não confundir os efeitos da renúncia com os efeitos da indignidade. Uma coisa é o herdeiro não querer dar, outra é não poder. Quem não quer tem a faculdade de renunciar. Não podem aqueles que são excluídos da sucessão por indignidade. E só para a gente, ponto, finalizar, cuidado para não confundirem indignidade com deserdação. Porque deserdação também é uma forma de exclusão. Porém, uma exclusão que resulta da vontade do testador. O que significa dizer que a deserdação ela é feita em testamento. Qualquer herdeiro legítimo, testamentário, legatário, pode ser excluído da sucessão por indignidade. Mas só os herdeiros que forem necessários, e nós já sabemos quais são, é que podem ser deserdados. Porque deserdar é uma forma de privar o herdeiro necessário da legítima. Por isso que essa vontade do testador não pode ser aleatória. Porque ele está querendo excluir aqueles herdeiros que a lei reputa serem necessários. Então, para que a deserdação possa excluir o herdeiro, é preciso que ela seja fundamentada nos artigos 1971, 1972, 1973. São esses 3 artigos que autorizam a deserdação. O artigo 1971 nos remete ao artigo 1814, falando que o herdeiro pode ser deserdado ou privado da legítima nas mesmas hipóteses que ele pode ser excluído. Já o artigo 1972 fala de outras hipóteses simétricas à do 1973, só que o 1972 são os ascendentes, excluindo descendentes, e o 1973, descendentes, excluindo ascendentes. No 1972, é o pai deserdando o filho, por ofensa física, injúria grave, abandono. O 1973 é filho deserdando o pai. É aqui no 1973 que tem projeto de lei para incluir o quê? Abandono afetivo, como motivo autorizador de deserdação. A gente fala, o pai deserdou o filho. Está errado. O pai manifestou a vontade de deserdar o filho, porque quem deserda o filho é o juiz. Porque não basta o testamento deserdando. Aqui também nós vamos precisar de uma ação de deserdação proposta contra o herdeiro, na qual nós vamos lhe assegurar ampla defesa e contraditório. No mesmo prazo de 4 anos, só que agora contados o quê? Da abertura do testamento. Porque só quando o testamento for aberto, é que nós vamos tomar conhecimento da vontade do testador. E nessa ação, o legitimado vai ter que provar não só a autenticidade do testamento, como a veracidade do motivo que o testador alegou para deserdar herdeiro seu. Tá? E, no mais, os efeitos da deserdação são os mesmos da indignidade. Nenhuma pena passará da pessoa do acusado. E última coisa para reflexão. A deserdação pressupõe testamento, mas toda a repercussão dela é na legítima. A gente não deserda herdeiro testamentário. Gente, se eu não quiser que uma pessoa seja minha herdeira, é só não ter nomeado no testamento. E se eu nomeei e desistir, é só revogar o meu testamento. Eu não preciso passar pelo dissabor de deserdar meu irmão.
porque meu irmão não é meu herdeiro necessário, é meu herdeiro legítimo, como colateral, mas não é necessário. Então, se eu não quiser que o meu herdeiro me suceda, é só eu testar a totalidade dos meus bens sem contemplá-lo. A deserdação é só para descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, que são os herdeiros necessários para que eles fiquem privados da legítima, excluídos da sucessão por ter incorrido numa dessas hipóteses, como eu disse, dos artigos 1971, 1972 ou 1973. Ok? Consegui ser clara? Fez sentido? Então, muito obrigada pela presença, pela participação, muito obrigada pela audiência e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá.